Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui da B3, Brasil Bolsa Balcão, Centro Histórico de São Paulo. Não se esqueça de dar um curtir. Hoje o programa Mercado Futuro, além da TV, do Face, eu estou no Instagram, eu estou no Twitter, eu estou no LinkedIn, enfim, todos os lugares, além do programa, tem boletins curtinhos que eu gravo de um minuto e pouco, que você pode acompanhar. Em todas essas redes tem alguma coisa do Mercado Futuro. Então, dê um like, porque aí eu fico feliz, sorrio, gesticulo, como meu amigo, meu entrevistado me pede, que eu não fique monotônico, como ele diz, tem que ter reações. Então, eu estou tendo muitas reações. Se você der um curtir, um acenar, eu fico sorridente, fico mais feliz. Bem, nós estamos em março, primeiro trimestre vai acabar logo. Primeiro trimestre de 2019. No dia 1º de janeiro, tomou posse o novo governo federal. É evidente que em janeiro praticamente não aconteceu nada, porque os novos deputados, senadores, tudo, assumiram acho que dia 1º de fevereiro, um mês depois. Mas enfim, já temos aí quase 100 dias de governo. Voltamos próximo disso. O que será que aconteceu? Será que o Brasil melhorou? Taxa de crescimento está boa? O desemprego diminuiu? A criação de empregos melhorou? Como é que está a economia brasileira? Bom, se você tem essas dúvidas, e eu tenho outras que ele não quer falar, mas eu vou forçá-lo a falar sobre outros assuntos, quem pode responder isso para a gente? O economista, professor do FIP, Fundação Instituto de Pesquisa Econômica, se eu não me engano, Luiz Troster, né? Roberto Luiz. Roberto Luiz Troster. Não, é que o Luiz é nome também, Roberto também. Troster é sobrenome, né? Exatamente. Muito boa tarde. Boa tarde, Prazer obrigado em vê-lo. pelo convite. Parabéns pela gravata da Mangueira. Bonito Muito nó, bonito. você viu? É. Ó, você sabe, se você não tivesse falado agora, porque eu leio, às vezes você não fez e não dou o curtir. Vou começar a dar o curtir. Cara, eu fico feliz, tem que dar um tchauzinho. É, assim. mas Sem exagero. sem exagero. Né? Tudo com moderação, até a moderação. Até a moderação com moderação. Com moderação. Bem, eu fiz essa introdução aqui, simples, pequena e tal, mas é para você cabecear e fazer gol. Ou então, como é que chama aquele jogo que você joga? Rugby. Rugby. É um jogo de gente forte. O Troster é forte, porque é Já fui mais. é trombada para todo lado. Você já quebrou muita coisa aí, não? Já quebrei, mas já quebrei muita coisa, porque se eu quebrei dos outros, eu quebrei. As duas coisas. As duas coisas. E Brasil está muito bem no rugby. Você sabe que o ano passado foi campeão na divisão, quer dizer, como se fosse a Série B do rugby, foi campeão sul-americano. Então, muito bem, tá jogando assim com tudo. O rugby agora jogou contra o Chile, contra o Uruguai, está indo muito bem. E esse esporte não é pago, é amador? É amador. No Brasil é amador, mas tem um que outro que é pago na seleção, né? Uhum. É o chamado amadorismo marrom, né? Quer dizer, recebe uma ajuda de custo, tem alguns times que dão alguma ajuda de custo para alguns dos jogadores. Para você estar num nível competitivo, você não pode trabalhar e treinar 4, 5 horas por dia, porque quando você treina muito, você fica acabado, você não consegue trabalhar bem. Mas são poucos casos. É amador, está em crescimento, em Campo Grande tem rugby, tem no Brasil inteiro e é gostoso. É um jogo já que nós estamos falando isso, quando o Troster vem aqui, ele vem falar de economia, mas na verdade, hoje nós vamos sair depois, conversar, vamos conversar um pouco. O rugby é um jogo de território, de estratégia, não é? Você vai avançando. Olha, eu vou explicar. O rugby foi introduzido por Charles Miller, o mesmo que introduz o futebol, aqui em São Paulo, no SPAC, São Paulo Athletic Club, que ainda existe. Ok. Dizem que ele trouxe as duas bolas, começou os dois esportes. O SPAC, que é um clube pequeno, foi 3 vezes campeão paulista no começo do século passado. E o rugby
conta a lenda, ou conta a história que num jogo de futebol, um dos jogadores, William Webb Ellis, na escola de rugby, por isso que chama rugby, pegou a bola com as mãos e correu, quer dizer, em vez de chutar como todo mundo. E aí as diferenças são, em vez de 11, são 15 jogadores, né? E você só pode passar a bola para trás. Então, você vai correndo, quando você choca com alguém, você passa a bola com outro que choca para alguém. Ou você pode chutar a bola para cima, mas você tem que chegar para pegar a bola. Assim, se você olha de fora, bate muito, mas se você joga limpo, tudo, dificilmente alguém se machuca. E tem algumas diferenças grandes com o futebol. Por exemplo, você vê a torcida, torce todo mundo junto, quer dizer, não é como a torcida de um time aqui, de outro lá. Tem muita lealdade assim no jogo. Então, eu acho que, assim, como preparação de você social, profissional, eu acho muito bom o rugby. Não, e são 4 tempos. 2 tempos de 40 minutos. Ah, 2 tempos. Quase todo sábado. E aquele... o travessão. Quando você faz o jogo, você tem que, depois do fim do campo, você tem que apoiar a bola no chão. No chão, Aí você pode, quando tem um penal, dar um chute, e se a bola passa no meio do H, na parte de cima, conta 3 pontos, e depois que você faz um try, que conta 5 pontos, você tem direito a um chute livre, e se passa em cima dos paus, você tem direito a 2 pontos. Muito obrigado, gostei dessa explicação. Sábado na SPN... Passa? Passa, quase todo sábado passam alguns jogos, esse fim de semana foi muito bom. Quase todo fim de semana tem. Você tem jogado ainda? Olha, eu faço parte dos veteranos, mas só mais aqueles que encola. Foi a época que eu conheço. É o rugby enrolation. Rugby enrolation. Mas foi chefe da delegação brasileira no Sul-Americano de 78, capitão da seleção paulista um monte de vezes. Foi ativo. Foi. Vamos ao intervalo, depois a economia ficou para o segundo bloco. Converso com o Roberto Luiz Troster, economista, professor. Até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. E eu falo aqui da B3, Brasil Bolsa Balcão. Meu entrevistado é o professor economista Roberto Luiz Troster. Bom, já falamos do esporte e agora vamos falar um pouco da economia. Volto lá ao comecinho do programa. Nesses quase 3 meses, já estou no meio do mês quase, desse ano 2019, os fundamentos da economia têm melhorado, estão estáveis ou estão piorando? Olha, estão melhorando, mas estão melhorando muito devagar, muito aquém do potencial. As expectativas de crescimento estão caindo devagar. Mas por um ano que você espera um overshooting, você está tendo um crescimento xoxo, né? O que aconteceu? O governo demorou 1 mês, quer dizer, fora os 2 meses depois da eleição, 1 mês e meio para apresentar a reforma da Previdência. E o diagnóstico, não é explícito, do governo nós fazemos a reforma da Previdência. Fazendo a reforma da Previdência, a dinâmica da dívida pública melhora, isso é verdade. Melhorando a dinâmica da dívida pública, voltam os investimentos. Voltando os investimentos, volta o crescimento. Voltando o crescimento, volta o emprego. Tem mais que tem que ser feito, né? Eu acho que tem muito mais que tem que ser feito e que pode ser feito e que não está sendo feito. O que, por exemplo? Primeiro, o diagnóstico. Quer dizer, você tem política econômica, e o mais importante é para bem-estar. E bem-estar é saúde, educação, segurança. Em segurança, o governo avançou muito, tem um ministro assim, não tem ninguém do mesmo padrão que ele, muito bom. E emprego. É inconcebível que um país tenha fábricas ociosas e 12 milhões de desempregados. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer para um profissional é o desemprego. Quer dizer, a sociedade não está usando a mão de obra, socialmente é muito ruim o desemprego. Quanto mais desempregado você fica, tem consequências familiares graves. Só um parênteses, minha mulher trabalhou numa ONG de moradores de rua
E grande parte deles, a maioria deles, era gente que perdeu o emprego, aquele ditado, o dinheiro não entra pela porta, o amor vai embora pela janela, a autoestima cai e eles vão para a rua. E o mais difícil para tirar o pessoal da rua é melhorar a autoestima. Então, emprego devia ser a prioridade número 1, número 2, número 3, número 4. Reforma da Previdência, um meio para isso, não é um fim em si mesmo. A reforma tem que ser feita rapidamente, tem que ser feita, assim, todo mundo tem que entender que tem que se sacrificar. O Brasil envelheceu, a expectativa de vida aumentou, a base da pirâmide diminuiu, então não dá para manter as mesmas regras de aposentadoria que a gente tinha até agora. Então tem que mudar, urge mudar e a sociedade precisa entender isso. Agora, emprego depende de 3 fatores. Um é o crescimento, né? Então, nós vamos lá no Bovinos, almoçar depois, cai o movimento do Bovinos, manda os garçons embora, melhora o movimento do Bovinos, contrata mais garçons. 2, esse é o desemprego conjuntural. Aí você tem o desemprego tecnológico. Então, você tem inovações que fazem com que você destrua empregos. Um exemplo, Correio. Quem que prejudicou o Correio? Primeiro foi o e-mail, em vez de mandar carta, você manda e-mail. Aí o Facebook tirou alguns fora de e-mail. Aí o WhatsApp destruiu. O WhatsApp, por exemplo, não só o Face, o Correio, mas também atrapalhou, por exemplo, banca de jornal. Ninguém mais quase compra revista, você sempre recebe vídeos, fotos, historinhas, quer comprar. Então, isso daí provoca desempregos. Desemprego na banca de jornal, desemprego nos correios, né? Você tem que criar outros empregos. Porque um exemplo emblemático, a Amazon. A Amazon hoje é a causadora da crise da cultura e da Saraiva. Por quê? Você hoje entra no site, vê o livro, pede, em 3 dias está na tua casa. Por que eu vou comprar importado numa livraria aqui se eu posso comprar e receber em casa mais rapidamente? Então, esse desemprego tecnológico precisa de ações ativas do governo, né? Treinamento, tentar identificar demandas e ofertas de mão de obra. Só um parênteses. Como é que isso está sendo resolvido em outros países, na União Europeia, nos países desenvolvidos? Não, nós somos desenvolvidos. Eles têm renda mais alta, mas nós somos desenvolvidos. Isso de chamar a gente de subdesenvolvido, como é muito comum... Não somos mais? Não, nunca fomos. Eu acho que nós somos mais desenvolvidos que os outros. Tá bom. Né? Não, nós somos muito importantes, mas a gente... Mais importante e mais envolvido. Agora você vai escutar um parênteses. Não, você vê, se juntar Brasil e Argentina, país que nós gostamos, Paraguai, que está indo muito bem, é o maior polo de produção de soja, por exemplo. Agora, quem determina o preço? A Bolsa de Chicago nos Estados Unidos. Bom, a falha nossa é não fazer uma bolsa aqui até começou um projeto com a B3 e a Câmara Argentina de fazer isso. A Câmara Argentina começou, montaram uma comissão da B3, algumas das tradings e a Câmara Argentina, e depois o processo esvaziou. O que eu ia ouvir aqui? Então, tem um vídeo no YouTube, né? Um vídeo curto, acho que 3 minutos, um argentino em Toronto. O vídeo começa que o cara está cansado dos mosquitos, da bagunça, vai para o Canadá, fica elogiando o Canadá, e depois, no fim, ele fica cansado do Canadá e volta para a bagunça e para os mosquitos. Minha filha foi morar... Esse vídeo é hilariante. Minha filha foi morar... Ela joga um sal para a neve enferruja o carro. Minha filha foi morar em Genebra, ficou 2 anos lá, emprego bom, Genebra, uma cidade assim muito boa, etc, etc. Depois de 2 anos lá, ela falou para mim, pai, estou com saudades dos mosquitos, e voltou para cá e arrumou um emprego aqui, né? Então... não, isso é verdade. Eu já morei fora, a gente sente saudade. Vamos a um intervalinho? Vamos. Eu converso com o professor economista Roberto Luiz Troster, falando um pouco de economia e de outros assuntos.
Eu lembro sempre que tinha aqui na B3, antiga BMF e tal, quando tinha um pessoal da Reuters que trabalhava aqui, e aí alguém falou, não, o problema do Resch é de agronegócio. Ele acho que começou a prestar atenção. Falou, não, Resch, teu problema não é de agronegócio, teu programa é cult. Acho que hoje nós estamos falando de um programa cult. Vamos ao intervalo, eu volto já. Ok, estamos de volta ao terceiro bloco. Eu converso com o professor economista Roberto Luiz Troster e falando um pouco de economia e também de outras coisas. Você falou da reforma da... Não, aí a terceira coisa era tecnológico e estrutural. É muito difícil produzir no Brasil. Então, o que acontece? Burocracia, muitos impostos, taxa, muitas empresas que gostam do mercado brasileiro acabam se instalando em países vizinhos e exportam para cá. 7 em cada 10 novas empresas no Paraguai são feitas por brasileiros. Vão lá, produzem lá, dão emprego lá e vendem para cá. Então eles têm o bônus e o Brasil tem o ônus. Já que você falou de Paraguai, você sabia que as empresas que mexem com aquela moedinha... Muitas estão no Paraguai. No Paraguai, por causa do custo da energia. A energia lá é mais barata do que aqui. O grande custo... Porque a máquina fica rodando. A máquina é de energia, muitas ficam lá, as mineradoras de bitcoins. Né? Quem diria, hein, o Paraguai dando baile no Brasil? Quase deu, no século passado, século XIX, quase deu. Sorte que veio a Argentina e salvou o Brasil, né? Explica, você está falando uma coisa. A guerra do Paraguai entraram no Brasil, daí a Argentina foi ajudar o Brasil. E o Brasil depois, na Guerra das Malvinas, ficou do lado dos argentinos. E tem mais uma história interessante, que o Brasil alugou tucanos para a Argentina. Aí os ingleses reclamaram, né? Aí o Brasil falou, se quiser alugamos tucanos para vocês também. Ele falou Ilhas Malvinas. Os ingleses... Os piratas. Os ingleses, o Reino Unido, chamam de Falklands. Mas eram Malvinas, eles foram lá e ocuparam. Mas os cidadãos não querem mudar para virar... Óbvio, só tem descendente de inglês, puseram os cidadãos lá, tiraram os que estavam lá e puseram outro, é óbvio. Se eu chegar na Inglaterra, pegar uma ilha, encher de argentino... Como é que foi a origem disso? Eles pirataria mesmo? Eram argentinas e em 1830 e pouco os ingleses ocuparam e nunca mais desocuparam, né? Mas é o que? É uma base inglesa? Agora, não, é uma ilha, criava ovelhas, não tinha importância econômica quase que nenhuma. Não tem petróleo lá? Agora estão falando que pode ser que comece a explorar. E aí, por causa das guerras das Malvinas, ficou o famoso, fizeram uma base, a Thatcher, né? Margaret Thatcher capitalizou politicamente e tudo, né? Mas, quer dizer, os argentinos estrategicamente fizeram mal à guerra, né? Quer dizer, não era para fazer como fizeram, né? Bom, vamos deixar essa história é triste. Os argentinos não engolem Não, mas é triste, sabe? No caso específico, muitos argentinos são descendentes ingleses. Muitos dos que os ingleses mataram eram descendentes ingleses. Eu acho que é triste o mundo, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, eram primos lutando entre si. É um absurdo, a Guerra de Secessão. O que as pessoas não falam muito, você com certeza conhece. Por exemplo, a criação da União Europeia foi uma maneira de evitar porque eles viviam em guerra, né? Eu acho sensacional. Foi uma das maneiras de evitar que eles ficassem brigando o tempo todo. E eu li um livro, já que agora a gente está viajando aqui, eu li uma biografia do Napoleão Bonaparte. Ele foi, na minha opinião, porque foi em 1800 e não sei quanto, ele tentou uma primeira União Europeia, não era bem União Europeia, porque eram os países com os quais a França se dava bem. Né?
E foi uma grande solução para eles lá, isso, né? Não, mas é o e mais bonito. Primeiro que as fronteiras são móveis, o que era Áustria virou Itália, o que era parte da Alemanha virou França, parte da Alemanha virou Polônia, quer dizer, o mesmo por questões políticas as fronteiras foram mexer, quer dizer, então não faz sentido falar. Segundo, quando eu era mais novo, as pessoas eram ou alemã, ou francesa, ou italiano. Hoje se autodenominam europeus, eu sou europeu. Bom. Eu acho sensacional. E eu acho que o mundo deveria caminhar mais para essa integração mundial. Sabe, pensar Mas mais. agora os que estão na moda aí, para Hungria, sei lá onde, Trump, são pela desglobalização. Ótimo, a China está adorando. Acho que a China tinha que fazer um monumento para o Trump, porque ele está criando um vácuo que a China Está ocupando. está ocupando. Tem uma coisa chamada Nova Estrada da Seda, The New Silk Road. Eu já li muito sobre que é um isso. projeto que começou como um projeto de infraestrutura entre Europa, Ásia e África, e agora é um projeto de integração econômica, quer dizer, cadeias produtivas internacionais. Sensacional, quer dizer, o mundo vê que é muito mais lógico, faz muito mais sentido no médio e no longo prazo se integrar. No curto prazo, você tem ganhadores e perdedores. Você integra dois países, em algumas indústrias mais modernas, em outros, acabam destruindo os locais. Mas no médio prazo é muito bom. As duas Alemanhas, um exemplo, se integraram, muitas empresas quebraram por conta da integração. Mas agora está tendo resultado. Como é que chama em inglês? É Road Silk? Silk Road, a nova Silk Road. A Rota da Seda... porque já tinha uma antiga, né? Tinha de Marco Polo, lembra que Isso. Marco Polo foi para a China, foi ele que trouxe a farinha para o macarrão. Para a Itália foi Marco Polo. Macarrão não é italiano, é chinês. É chinês. Nosso tempo está acabando. Um minuto, você quer? Fala. Bom, eu acho que desejar feliz ano novo a todos, um bom ano. Você está otimista aí? Acho que as coisas vão rolar. Eu acho que os problemas que estão acontecendo, essa bateção de cabeça, tudo, isso deve ser superado. Que é um problema superável e é um processo de acomodação, ninguém tem muita experiência de governo. Eu espero também. Eu tenho certeza que sim. Muito obrigado, Roberto Luiz Troster, pela sua presença. Até breve. Até breve, obrigado pelo convite. Gente, até o próximo. Amanhã tem mais. Até amanhã. Tchau.